O estudo de hoje é acerca dos dias santos que os israelitas observaram depois de terem construído os muros da cidade. Este santo dia, como já leram, não precisamos nos entristecer, mas alegrarmos no Senhor. Parece que vocês querem se entristecer. Entristece então, se pode dizer. Não, eu queria dizer, este é um tempo de grande regozijo, de grandes celebrações, de grandes felicitações que lemos nesta história de reconstrução. E finalmente o templo está reconstruído, os muros da cidade estão reconstruídos. E os sacerdotes e levitas estão a dizer: não se preocupem mais, não se entristeçam mais. De chorar, agora vamos nos alegrar. Creio que este é o dia mais esperado e estamos ensaiando este dia todos os domingos. Chegamos e levantamos todas as preocupações diante do Senhor e creio que o Senhor está respondendo: não se preocupe. Pare de chorar, você não precisa se lamentar mais. Agora é tempo de se alegrar. Amém. Isto acontece na festa das trombetas, porque no capítulo 7 de Neemias diz: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades, porque a construção do muro terminou no dia 25 do mês de Alur, que é o 6º mês. Depois que completaram, chegou o 7º mês. Então, temos o acontecimento da passagem da leitura bíblica de hoje. Eles ajuntaram-se para celebrar e reexplicar isso mais tarde. Agora quer dizer que isto prefigura o eterno sábado em que haveremos de entrar, que é espiritualmente simbolizado pela reconstrução do templo e dos muros da cidade, nas nossas vidas e na nossa fé. Esta é a minha oração, que esta igreja será capaz de terminar de construir os seus muros espirituais, para que possamos entrar neste dia de alegria. De fazer uma pequena revisão, o que chegamos a entender através da reconstrução do templo de Zerubabel e a geração consagrada dos que retornaram. É a razão pela qual precisamos reconstruir o templo e os muros da cidade. A razão pela qual esta parte da redenção, os consagrados que retornaram da Babilônia reconstruíram o templo de Zerubabel, os muros da cidade. A questão que se levanta é: por que isto é importante para nós hoje em dia? O templo de Zerubabel foi o último templo no Antigo Testamento. De último templo que eu e você entraremos. Eu e você que saímos da Babilônia precisaremos restabilizar. E esta cidade é chamada de Nova Jerusalém. Também enfatizar que este templo, os muros, foram reconstruídos por povo escolhido de Deus, os remanescentes na Bíblia. Na história da reconstrução do templo de Zerubabel, foram pessoas que saíram de Babilônia, que voltaram a Jerusalém, na sua minoria, e participaram na reconstrução do templo e da cidade. O templo de Zerubabel era o tempo em que chegaria o Messias. Não apenas a glória de Deus, o Espírito de Deus,
o Messias chegaria neste templo fisicamente, assim como espiritualmente. Eu creio que o templo em que eu e você estamos a construir juntos, creio que será o templo em que o nosso Senhor vai retornar. E nós oramos que seja espiritualmente e fisicamente. Qual é o templo? Eu e você, nós somos o templo do Senhor. Nós estamos a estabilizar os muros ao nosso redor, construindo o templo. Esta passagem fala da queda da grande prostituta a Babilônia e diz: beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Isto refere-se ao mundo em que vivemos atualmente. E no versículo 4 eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não participem dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. E esta é a voz que estamos ouvindo a partir da palavra de Deus hoje. Saia dela, saia da vida da pecaminosidade, saia do comportamento do mundo. Vamos pensar acerca dos resultados de construir o templo e os muros da cidade. São os resultados de reconstruir o templo e os muros da cidade. Vamos pensar nos resultados de construir o templo e os muros da cidade. Antes, vamos considerar as razões por que precisamos fazer isso e qual é o significado. O sentido das séries da história da redenção, realização e a redenção do jardim do Éden. Esta história da redenção começou quando Adão pecou contra Deus, rejeitando a palavra de Deus e o seu espírito no jardim, e assim foram expulsos do jardim do Éden. E a comunicação espiritual com Deus foi eliminada. E a partir daí Deus fez uma promessa de que irei te enviar a semente da mulher e ele vai restaurar tudo para vocês. E esta é a história da redenção. Por isso, o nosso propósito é voltar ao jardim do Éden, espiritualmente falando. O que significa um templo espiritual onde podemos nos comunicar com Deus. Onde podemos caminhar com Deus, viver com Deus e somos chamados de sacerdote neste lugar, que é o templo que o nosso antepassado Adão perdeu. Este é o chamado central da obra da redenção. Vamos pensar em como tudo isto aconteceu. Deus formou um jardim no leste. É chamado de o jardim do Éden. O jardim hebraico é Gan, que significa uma cerca. Isso significa que é algo protegido, distinguida do mundo lá fora. É algo separado, é um lugar abençoado, designado e distinguida por Deus. Agora já sabemos a palavra distinguida, designado, consagrado significa santo. E desta forma este lugar é um lugar santo. Deus soprou nos narizes do homem que ele formou do pó da terra. E tornou-se alma vivente e Deus o louvou e o colocou neste jardim. Ele atribuiu tarefa de ser capaz de cumprir essa tarefa como resultado desta terra, jardim.
com o homem que Deus criou com o seu espírito nele. Esta combinação criou aquilo que é chamado de Shabat, que é o descanso, a paz. O que dizer acerca daquelas duas tarefas? Gênesis capítulo 2, versículo 15, conhecemos isto. No jardim, para fazer duas coisas, para cultivar e guardar. Será que Adão, Deus precisava de um agricultor para que tomasse conta das plantações do jardim? Jardim mesopotâmico. Será que era assim mesmo? E essa palavra guardar, nós sabemos que são duas palavras de tamanha importância para conhecê-los. Primeiro, cultivar em hebraico significa servir, executar, adorar, usar. Significa temos um propósito e cumprir aqui. Adoração e teológico. Não é um termo chamado em hebraico que significa guardar, manter e rever. Feito de tempo e coisa, o seu objeto. Vamos pensar num objeto que você pensa que seja precioso. Existe um diamante do valor de $1 milhão que se encontra no seu cofre. Vocês têm, né? Ninguém tem aqui. Poderá pensar em alguma coisa que considera bem precioso. O que você faz para ter certeza de que isto é bem preservado? Uma pessoa como o teu filho, ou pessoas queridas, ou mesmo o filho. Qual é o período do dia que é mais precioso para você? E você faz de tudo para protegê-lo. Esse é o tempo, ninguém mexe nisso. Tentamos proteger isso, fazer de tudo para que ninguém toque nisto. Colocamos isto num lugar bem seguro. E isto significa guardar. Quando Deus diz, vai guardar o sábado como um dia santo. Essa palavra guardar, dia do sábado, é o termo chamar. É de observar, é de rever. Muitas passagens bíblicas onde esses termos aparecem juntas. Queremos ver uma das passagens como um exemplo. Encontra em Números capítulo 3, versículos 7 e 8. E aqui é a descrição das atividades e responsabilidades dos sacerdotes levíticos lá no tabernáculo. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação. Esse termo guarda aqui é chamar diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. Esta palavra administrar o ministério é abade. Cuidado de os utensílios, cuidado é chamar da tenda da congregação e da guarda do filho de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Esta é a descrição das responsabilidades do sacerdote de adoração e guardar, tomar conta dos utensílios do tabernáculo. Desta forma, as tarefas de Adão no jardim do Éden não eram de agricultura, mas sim de servir ou cultuar e adorar a Deus e manter em ordem aquilo que Deus havia criado. Assim como
sacerdotes e levitas deveriam fazer no templo ou no tabernáculo. A tarefa nos incumbida hoje, eu creio, a mesma na igreja, fazer de tudo que a ver com a adoração esteja em ordem, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Fazer com que a ordem das pessoas e coisas santas, vocês estão nesta igreja, são santos. As coisas que estão nesta igreja são objetos sagrados. Fazer de tudo que as coisas estão em perfeita ordem e o Senhor está sendo glorificado. Incumbidas ao Adão no jardim do Éden e aos sacerdotes no tabernáculo. E para você e a mim na igreja é que existe um certo propósito. O resultado que advém disto de Abad e Shamá é o Shabat, descanso. E já compartilhei acerca do conceito semítico do sábado. Quer dizer, as pessoas que falam hebraico e entendem o conceito de Shabat. O Noah. O Shabat é um processo. Não é aquilo de que descanso porque você está cansado. Deus não estava fisicamente cansado depois dos 6 dias de criação. Essa não foi a razão pela qual Deus descansou no 7º dia. É um conceito de e benevolente. Ele senta no trono depois de ter derrotado as nações e estabelecido uma proteção sobre o seu território. A plena certeza de que o inimigo está totalmente fora da cerca, está fortificada e protegida. Sob o domínio deste rei está pacífico. O domínio deste rei, a população está se alegrando. Assim como aprendemos na passagem de hoje. Não precisam se entristecer por nada. Eles estão apenas se alegrando. Comem e bebem no Senhor. Este sim é o verdadeiro sábado. E este é o processo do rei governar na sua soberania sobre a sua lei e o seu espírito. Estão se alegrando. Isso, este todo ambiente, este todo processo resulta em Noá. E Noá, na tradução portuguesa, é Noé. O que Deus fez depois de destruir o ambiente do pecado, aquela renovação, aquele novo começo é Noá. Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 e Josué capítulo 10, versículo 13. Capítulo 21, versículo 44. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1. 1 de Reis capítulo 5, versículo 4. É de ler Deuteronômios 12, versículo 10, que diz: Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos ao redor, e morareis seguro. Este descanso é Noá, que tem a ver com a proteção dentre todos os inimigos. Para que chegue até Noá, Deus vai ter que levar o povo até a terra, que é a terra prometida, a restauração da terra. No jardim do Éden, a restauração da pessoa, tirados do Egito e serem treinados e trazidos na terra onde Deus estripa todos os inimigos. O muro, a proteção. Uma vez isso acontecer, Deus diz que tudo que você precisa fazer é o Abad em Shamá. Guardar o Shabat. Você viverá. Você viverá nesse Shabat.
e a mim hoje? Assim mesmo, não precisa me responder. Será que o teu coração está em paz hoje? Não podemos lembrar tão longe, mas pensa na semana passada. Esta semana passada, acaba de passar, as batalhas que você teve que passar, teve que enfrentar, as preocupações, as tristezas e as lágrimas. Deus está te convidando. Venha ao meu santuário. Venha à minha terra. E eu irei te proteger. Você acha que podemos confiar em Deus? Respondermos amém. Este sábado de Shabbat não tem nada a ver com você não estar ocupado, não ter um trabalho a fazer. Quando você estiver descansando lá em casa, não se aplica também aos domingos, quando você vai à igreja. Este conceito aplica-se também durante a batalha. Vamos dizer, eu e você talvez somos soldados que lutam na batalha. Pode sentir uma atmosfera de Shabbat durante a batalha. Eu penso que vocês são guerreiros lutando nesta terra contra Satanás. Para o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Será que estando lá no mundo conseguimos sentir este Shabbat? Será que conseguimos sentir este Shabbat a partir de segunda a segunda? Será que é possível os soldados sentir o Shabbat nos seus corações? Quando têm certeza que estão a seguir o comandante certo, se estiver diante do líder certo, lutando diante do comandante certo, grande comandante. E tenho certeza que aqui vamos somar apenas vitórias. Você está lá lutando, mas o teu coração está se alegrando, está em paz. O teu coração está na fé. Mesmo que estejamos lutando nesta terra contra os nossos próprios pecados. A minha oração é de que eu e você possamos experimentar o Shabbat de Deus. Que Deus está conosco e o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. E Ele é que nos guia nesta batalha. Então, a restauração do templo é a restauração do abade. A restauração do muro da cidade é a restauração de Chamá, no jardim do Éden. Agora, quem fará isto? Quem está fazendo a obra de reconstrução? O chamado deve ser feito. E quem deve fazer? No jardim do Éden, Adão disse que é a responsabilidade dele fazer isso. Nesse cenário da reconstrução do templo de Zorobabel, foram os israelitas que retornaram da Babilônia, que tiveram que arcar com as despesas e tudo quanto tem a ver com a reconstrução daquilo que é o templo e do mundo. Eu oro sinceramente para que nós sejamos aquelas pessoas que oram como Isaías, que dizia: aqui estou, Senhor, usa-me, que eu seja o construtor deste templo e dos muros da cidade. São aqueles que entrarão na Nova Jerusalém, que Deus realizou através dos 3 retornos da Babilônia. Houve 3 deportações e 3 retornos diferentes. Eu queria terminar o sermão mais cedo do que o habitual. Quando é que foi estes retornos? O primeiro, o segundo e o terceiro. Por que todo mundo está baixando as cabeças quando pergunta? Quando é que decorreu o segundo retorno? Entre os 500 ou os 400? O primeiro aconteceu em 537. O segundo aconteceu em 458. E o terceiro em 444. Mantenha isso em mente. Através destes
3 retornos, Deus restaurou o templo, quer dizer, permitiu que houvesse, ou seja, mandou que houvesse a reconstrução do templo e a restauração da adoração. Porque o foco de Deus não é o templo e a cidade. O foco de Deus é a restauração do seu povo. O interesse de Deus está em você como pessoa, e não este edifício do templo, e não os muros da cidade, não os negócios. Deus está interessado em você. É por esta razão que este livro das séries da história da redenção, o livro número 11, no seu segundo volume, quase que a metade do livro trata acerca da geração dos que retornaram e denomina a geração dos escolhidos que retornou. Deus se importa com aqueles que voltam. Este é o propósito da obra da redenção. Deus quer que o seu povo volte. Deus faz de tudo para que permaneçam em ordem, como no livro da vida. Ele tem a certeza e faz de tudo para se lembrar dos seus nomes. Aqueles que participaram na reconstrução do templo do Senhor são os que são fervorosos em fazer a vontade de Deus. Houveram sacerdotes que foram bom exemplo na sua liderança. Houve aqueles que participaram através do fornecimento do material que era preciso. Vários talentos que eles tinham. Foram estes que fizeram com que a obra de reconstrução fosse possível. O mais importante foram estas pessoas do pequeno número dos que voltaram da Babilônia. A Bíblia diz que muitos desses, quer dizer, os judeus que pertenciam ao reinado do sul, aqueles que eram de posses, ou ricos, ou nobres, todas aquelas pessoas de classe média e alta foram levados para a Babilônia. A Bíblia diz que foram os pobres demais foram deixados na cidade e estes parece que fugiram para se estabelecer na Samaria. Desta forma podemos dizer que a nação inteira foi levada para a Babilônia. Nesta nação inteira, quantas pessoas retornaram? No primeiro retorno, retornaram 49.897 remanescentes. Considerando que era uma nação inteira, essa é uma porção insignificante. Segundo retorno, apenas 1.700 e alguma coisa pessoas. No terceiro retorno, apenas uma pessoa volta, Neemias. Ao todo, 51.000 alguma coisa. Onde está o remanescente, o restante? São daqueles outros estão a dizer, eu já tenho meu negócio a correr bem aqui. Eu já estou instalado aqui. Os meus filhos estão estudando, não tenho como sair. Houveram muitas desculpas e razões válidas. Estamos aqui há bom tempo. Já é a terceira geração. Está instalada na Babilônia. O que vamos dizer acerca dos nossos trabalhos? Se nós voltarmos para lá, quem vai nos alimentar? Onde está a sustentabilidade lá? Não há nada que está sendo nos prometido e não há garantia de nada. Será que aqueles que voltaram a Jerusalém foram aqueles que não tinham boas condições na Babilônia? Não. Será que era toda a nação que deveria voltar a Jerusalém? Não acho. Quem são essas pessoas que voltaram? Foram poucas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que lembraram-se da aliança de Deus. Deus disse, depois dos 70 anos,
vocês retornarão. Foram pessoas que consideraram a construção do templo de Deus mais importante do que as suas próprias casas, assim como o futuro de seus filhos. Eu não estou a dizer que essas pessoas não são importantes, mas estou a falar de prioridades que eram diferentes. Eles criam que, a menos que haja o templo em Jerusalém, nós somos insignificantes, não somos nenhum povo. Não há razão da nossa existência. Não importa se as coisas estão indo bem para nós, mas estando na Babilônia. Quais são as suas prioridades hoje? Quais são as minhas prioridades? Não é tão fácil fazer parte daqueles que saem da Babilônia, porque Babilônia providencia muita coisa. Enquanto vives na Babilônia, há proteção, há segurança. A situação econômica é boa ao redor. Mas em Jerusalém não há garantias, não há promessas. Falamos de uma forma aparente. Talvez tenham dito, não agora, mas quando estivermos preparados, estaremos de volta. Depois do primeiro retorno, eles começaram a reconstrução do templo. Do primeiro retorno até o terceiro retorno, tem um espaço de 93 anos, porque os muros foram reconstruídos, completados no ano 444 a.C. Foi o ano do terceiro retorno. Quantas pessoas você pensa que participaram na reconstrução dos muros da cidade? 93 anos depois. É óbvio que não é a mesma geração que veio no primeiro retorno que participou na reconstrução dos muros já no terceiro retorno. Quer dizer, 93 anos depois, quem vai fazer isso? Seus filhos ou seus netos vão ter que fazer isso. Qual é a proporção? Se você pode pensar, quantas famílias participaram na reconstrução dos muros? Você pensa que era tão fácil assim? É como você está a participar na construção da igreja hoje. Quais são as chances de que seus filhos ou filhos de seus filhos possam participar na construção da igreja? 93 anos mais tarde. O que seria necessário para que isso acontecesse? Seria necessário transmitir a fé da aliança. A importância de mostrar aos seus filhos a vida centralizada no templo, a vida centralizada em Jerusalém. Fazer a eles entender que são filhos escolhidos de Deus. Mostrar que a prioridade deles na vida é construindo o reino de Deus. A minha oração é que essa igreja será capaz de passar a fé à nova geração. Não apenas transmiti-los com palavras, mas mostrar-lhes para que eles também possam transmitir a seus filhos. Daí se ter certeza de que assim será. Adão transmitiu esta fé até Lameque. Ainda que ele estivesse morto, Lameque foi capaz de transmitir esta fé ao seu filho Noé. Isto nunca tinha visto noutros comentários ou noutras obras dos estudiosos da Bíblia. A organização detalhada de genealogias daqueles que retornaram. Eu confesso que mesmo eu, até hoje, lendo através desses nomes em Esdras e Neemias, não faz nenhum sentido para mim. E muitos estudiosos e escolas tratam aqueles nomes como genealogias e saltam e entram noutros pontos. Mas o reverendo Pack, o autor das séries da História da Redenção, pega nesses nomes e começa a comparar entre os nomes de Esdras e os nomes de Neemias.
dos que retornaram. E ele os organiza em três categorias. A primeira categoria é de acordo com a linhagem familiar. Apenas 17 famílias voltaram. A outra categoria é regional, apenas 17 famílias. E a outra categoria é acerca do ministério no templo, aqueles que tinham responsabilidades no templo, 17 famílias. Dentro dos 17 famílias, quer dizer, dos descendentes dessas famílias. 17 famílias, de acordo com a linhagem, e essas 17 famílias, de acordo com a região, das 17 famílias, apenas duas participaram na reconstrução dos muros da cidade. De acordo com a segunda categoria, o registro dos que retornaram, segundo a região, apenas 4 famílias participaram na reconstrução do muro da cidade. Das 34 famílias que retornaram, apenas 6 famílias participaram na reconstrução do muro da cidade. Qual é a percentagem aí? Das 34 famílias que retornaram, apenas 6 tiveram sucesso em transmitir a fé aos filhos. E participassem, levassem isso como a responsabilidade incumbida por Deus nas suas vidas. Se engajassem na reconstrução dos muros da cidade. Isto mostra o quão difícil é transmitir a fé nas outras gerações. É uma grande bênção se duas gerações se encontram na mesma igreja, adorando juntos. É uma grande bênção três gerações adorarem juntos no templo. Mesmo que os teus filhos não estejam aqui, vamos orar juntos para que os teus filhos tenham esta fé. Possam receber esta aliança, tornar-se o povo de Deus que tomará parte na Nova Jerusalém. Nos últimos tempos. Amém. Quem fará este trabalho? Aqueles que voltaram ou saíram da Babilônia e aqueles que transmitiram a verdadeira fé aos seus descendentes. Aqueles que não perderam o foco daquilo que foi a incumbência de Deus nas suas vidas. É por essa razão que o ministério da nossa segunda geração, os Eliseus, os jovens adultos, os Timóteos, os jovens, as crianças da escola dominical, estas pessoas são muito preciosos para nós. Vamos orar para que não possamos perdê-los. Vamos orar para que possam crescer para serem líderes da nação e da igreja. Amém. Isaías 17, versículo 6. Isaías 17, versículo 6. Contudo, alguns habitantes, muito poucos, vão escapar. Eles vão ser como uma oliveira que se sacode e ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Depois da colheita, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Diz que no fim as pessoas permanecerão grudados naquilo que é a árvore da vida, que é Jesus. Serão como este aqui, depois de abanar a árvore, ficarão como este. Serão como as azeitonas que caem dos galhos. Serão 2, 3 lá em cima e 4 ou 5 nos galhos de baixo. É assim que é difícil permanecer até o fim. Isso que nos diz Paulo quando fala aos Romanos,
na sua carta, no capítulo 11, versículo 5. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E sejamos este remanescente que permanece e está a participar ativamente na reconstrução do templo. Possam recuperar o abode, que é a adoração, e também possam recuperar o chamá, que é a construção dos muros. Já aprendemos nos estudos passados quem constrói esses muros e o que são esses muros ou este templo. Os nossos corpos é que são esse templo, de acordo com 2 de Coríntios 6, versículo 19 e 1 de Coríntios capítulo 3. E esses muros são construídos ao nosso redor através do poder do Espírito Santo. Como conclusão, os resultados da reconstrução do templo e do muro da cidade, o eterno Shabat para eu e você. Creio que já lemos nos estudos passados, não vou ler toda a passagem. Vamos ler em Esdras capítulo 4. É uma carta escrita pelos inimigos dos judeus. Quando estavam a construir os muros, esses inimigos fizeram uma carta para o rei Artaxerxes, alegando que deveria se fazer tudo quanto o rei pudesse para parar aquela obra. Os inimigos não querem com que o muro da cidade seja erguido. Por quê? Diziam ele, se os muros serem construídos, não vamos mais exercitar a nossa influência sobre eles. Eles estão a dizer, uma vez que os muros são construídos, eles não vão colaborar mais conosco. Este é o clamor de Satanás. Ele não quer que os muros sejam construídos ao nosso redor. Ele não quer que a cerca quebrada ao redor do Éden seja amendada. Porque ele quer um acesso de entrar e sair. Um acesso livre. A serpente quer entrar de novo nas nossas vidas. Satanás quer que continuemos a pagar tributos a ele. Quer que voltemos periodicamente e cometemos o pecado com ele. Num círculo contínuo. Você sabe que quando a cerca, que é o muro, é erguida, ele não vai ter mais este acesso livre. Satanás vai fazer tudo o que puder para interferir, impedir a construção deste muro. E o que devemos fazer? Devemos fazer tudo o que nós pudermos para construir o muro. É uma competição de quem vai permanecer até o fim e quem vai prosperar. Quando o muro é erguido, Satanás não vai interferir mais nas nossas vidas. É este o verdadeiro Shabat. Desta forma, a morte ficará para fora. É isto que nos é dito através do Apocalipse 21. A Nova Jerusalém tinha muros altos. Voltando para a nossa passagem bíblica de hoje, eles estavam a celebrar porque o ano 444, em que eles terminaram a construção do muro, antes de Cristo, era o ano sabático. Depois de completar a construção do muro, agora já pode gozar, celebrar o ano sabático. Sabe por que foram expulsos da terra? É porque eles não guardavam o ano sabático. Eles fizeram todos os trabalhos, terminaram a construção do muro e agora estão a observar o ano sabático. E este ano sabático começa com o 7º mês. Eles terminaram com a construção do muro no dia 25 do 6º mês. No início do 7º mês, como lemos hoje, eles ajuntaram-se. Este primeiro dia de Tishri é a festa das trombetas. Eles tocam as trombetas para anunciar e a proclamar ao mundo que o novo ano começou. O novo mundo chegou. Tocar da última trombeta, o Senhor virá e providenciar grande banquete, uma grande festa. Isaías
25, versículo 6 e os posteriores. E esta festa de Tishri, a festa das trombetas, é chamado de Grande Sábado. Haviam 3 grandes sábados durante o ano. Não importa que dia de semana seja, mas se esta data desta festa casar nesse dia, esse dia é considerado o Shabat, o sábado. Continua guardando aquele outro sábado da semana, mas este dia deve ser considerado o grande sábado também. Por isso, o primeiro de Tishri é o grande sábado. Eles devem guardar como sábado. Depois da construção ser completada, eles celebraram o grande sábado. Você gostaria de ter este sábado? Ou estou a trabalhar? Quando fico cansado, eu digo, eu gostaria de ter um feriado ou férias, ou seja, folga. Eu cheguei a descobrir que os nossos corpos não podem descansar completamente se as nossas mentes não estão descansando. A nossa mente não tem como descansar se o nosso espírito não está no Shabat. É por essa razão que, mesmo dormindo, acorde de manhã cansado. Deveríamos acordar de manhã renovados, frescos. Se ainda se sente fresco ao acordar de manhã, agradeça a Deus. Existem pessoas que acordam de manhã e ainda não estão frescos. Eu creio que se Deus nos dar esse Shabat, o descanso, o nosso corpo, a alma, o espírito estarão no descanso. Não vamos esperar esse sábado no final, vamos começar a viver dentro deste sábado agora. Amado Papai, vamos orar. Muito obrigado por nos dar essa graça e nos prometer, nos garantir este eterno sábado, o descanso, a restauração de todas as coisas, a redenção de seu povo. Pai, que possamos ser os remanescentes dos últimos tempos. Possamos ser capazes de dizer, Senhor, aqui estou, usa-me para os seus propósitos. Ajuda-nos a seguir o nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo, aquele que já venceu, que nos dará vitória. Ajuda-nos a crer para vencer durante esta semana. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.